Fala, minha galerinha do Rogar. Hoje nós vamos resolver na íntegra a lista número 2 postada na última semana para vocês, ok? Acompanhe aí comigo, bacana, vou ser bem detalhista como sempre, até para aqueles que têm maior dificuldade entenderem direitinho, ok? Bom, o problema 1 já está aqui na tela. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 2 horas e 20 minutos? Bom, probleminha de relógio, né? Primeira coisa que nós vamos fazer quando a gente pega um probleminha como esse é desenhar um reloginho, ó. Ó que bacana o reloginho, né? Depois que a gente desenhar o reloginho, nós vamos posicionar os ponteiros no reloginho de acordo com o horário. No caso, o horário é 2 horas e 20 minutos, ok? A gente sempre começa pelo ponteiro dos minutos, o maior ponteiro. Então 20 minutos está exatamente em cima do 4. Ó. Então vou vir aqui, ó, vou posicionar o ponteiro dos minutos em cima do 4. Lembrar que como o ponteiro dos minutos é o maior, ele vai tocar na circunferência do relógio. Ok? Ó, tá vendo que ele toca bem aqui, ó. Certo? Posicionado o ponteiro dos minutos, agora nós vamos posicionar o ponteiro das horas. Quem é o ponteiro das horas? 2 horas. Só que tem que tomar bastante cuidado para não colocar o ponteiro das horas apontando exatamente em cima do 2. Por quê? Porque se o ponteiro dos minutos se movimentou, o ponteiro das horas também vai se movimentar um pouquinho. Ok? Porque ele não fica parado. Certo? Então, olha só. 2 horas e 20 minutos. Então, 2 horas e 20 minutos está entre o 2 e o 3. Ó. Então, mais ou menos aqui. Ó. Ponteiro das horas é o menor ponteiro. Então, os ponteiros agora eles estão posicionados aí no relógio, né? Tenta posicionar esses ponteiros da melhor forma possível. Não precisa ser aquela coisa exata, não. Mas quanto mais próximo, melhor. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar quais são os espaços inteiros aí entre os dois ponteiros. Lembra que ele quer o menor ângulo, ó. Menor ângulo. Aqui, visivelmente, o menor ângulo é esse daqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar de azul. Olha só. O menor ângulo é esse daqui. Vou chamar ele de alfa, né? Sempre é o ângulo alfa que a gente quer, ó, que a gente busca. Ó. A resposta aqui, ó, em função de alfa. Já tinha montado aqui o esqueminha no quadro para você. Bom, o que eu falei? Vamos agora buscar os espaços inteiros entre os ponteiros, né? Caso existam. No caso aqui existe sim. Existe um espaço inteiro, que é do 3 até o 4. Ó. E esse espaço aqui, ele tem 30 graus. Ó. Bacana? Ó. Bom, não tem mais nenhum espaço inteiro. Então agora a gente vai separar os espaços quebrados, né? Que são os espaços entre o ponteiro e o número. No caso aí eu só tenho espaço quebrado para o ponteiro das horas, que é o menor. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, prolongo o ponteiro das horas, igual eu fiz lá no exemplo para vocês, ó. Prolonguei, tá vendo, ó? E eu quero, no caso, o espaço quebrado dentro do ângulo alfa que eu estou buscando, ó. Então, o espaço quebrado dentro do ângulo alfa que eu estou buscando está entre o ponteiro e o número 3. Ó. Então, vou separar esse espaço aqui. Ó. Olha lá. Ó. Separar aqui de vermelho. Certo? Ó. Então, esse espaço aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho aqui, ó, é o espaço quebrado do ponteiro das horas. Ok? E esse espaço, não sei se você lembra, mas a gente adotou como sendo sempre o valor de x. Então, ó, aqui eu vou colocar o meu x. E esse espacinho é que está faltando para eu determinar quem? O meu alfa. Então eu já tenho como compor o meu alfa. Ó.
eu vou escrever aqui o meu alfa. Presta atenção aqui para você entender. Ó. Quem é o meu alfa? O meu alfa vai ser 30 graus, que é esse pedacinho aqui, mais o x, ó. Certinho? Ó? Então vai ser 30 graus mais o x. Bom, então o que eu tenho que fazer agora? Determinar o valor de x. Ah, mas como é que nós vamos determinar o valor de x? Bem fácil, tá? Presta atenção que você vai entender direitinho. Para determinar o valor de x, primeiro eu entendo que o valor de x é a variação do ponteiro das horas, ó, porque é o espaço quebrado do ponteiro das horas. E a gente sabe o seguinte, que o ponteiro das horas tem uma velocidade fixa. Qual que é a velocidade fixa do ponteiro das horas? 0,5 graus por minuto. Então você vem aqui, ó, ponteiro das horas, ó, tá vendo? Ó, eu já separei o espaço do ponteiro das horas e o espaço do ponteiro dos minutos quando houver. Ali não tem, então essa parte vai ficar em branco, ok? Mas quando tiver nós vamos utilizar. Bom, quem é o ponteiro das horas? É representado pelo x. Qual é a velocidade do ponteiro das horas que é fixa? 0,5 graus por minuto. Tá aqui, ó. Bom, se é por minuto, eu tenho que saber quantos minutos tem aquele espaço ali, ó. Ok? Então é isso que eu vou buscar aqui agora. Quantos minutos tem esse espacinho vermelho aqui? Bom, ponteiro das horas, para sair do 2 e chegar no 3, ele leva 60 minutos para sair do 2 e chegar no 3, certo? Bom, ponteiro dos minutos, quando é 2 horas, ó, o ponteiro das horas, quando é 2 horas está em cima do 2 e o ponteiro dos minutos está em cima do 12. Só que desde 2 horas, o ponteiro dos minutos se movimentou 20 minutos. Tá aqui. Então o ponteiro das horas não ficou parado. Ele saiu do 2 em direção ao 3 por quantos minutos? 20 minutos. Então essa primeira parte aqui, ó, essa primeira partezinha aqui, ela é relativa a 20 minutinhos, ó. Só que se você olhar com atenção, eu não quero essa primeira parte aqui. Por que eu não quero essa primeira parte aqui? Porque ela não faz parte do ângulo alfa. A parte que está dentro do ângulo alfa é o que vem depois do ponteiro, ou seja, entre o ponteiro e o 3. Bom, galera, mas se vai levar, né, 60 minutos para sair do 2 e chegar no 3, e essa primeira parte são 20 minutos, que é o que ele já percorreu do 2 até onde ele está, a segunda parte só pode ser a diferença. Ou seja, 60 minutos menos 20 minutos. Quanto que é 60 minutos menos 20 minutos? 40 minutos. Então, pessoal, o número de minutos do espaço X é de 40 minutos. Então, você vai vir aqui, ó, e vai multiplicar por 40. Opa, desculpa, 40. Deixa eu melhorar aqui para você. 40 minutos. Tá aí, ó. Bacana? Agora sim. Então, 0,5 graus, que é a velocidade, isso aqui é fixo, ó, vezes 40 minutos, que é o espaço ali do x em minutos. Isso aqui vai gerar o ângulo x, ó, em graus. Então, 0,5 graus vezes 40 minutos vai gerar o quê? 20 graus. Não é isso? 20 graus. Ou seja, o meu x vale 20 graus. Viu aí como é que é fácil? O que eu vou fazer agora? Vou substituir aqui e somar com os 30 graus, determinando o valor de alfa. Então vai ficar assim, ó. Presta atenção. Isso implica, né? Bacana, que alfa é igual a 30 graus mais 20 graus. Ou seja, alfa vai ser então 50 graus. E tá aí
o resultado da questão número 1. Então, o ângulo entre os dois ponteiros, ou seja, o alfa, é de 50 graus. Bom, galerinha, questão 2, mais um probleminha de relógio. Já está tudo preparadinho aqui, ó, para a gente montar aqui o problema no reloginho. Ó. Então, primeira coisa, marcar ali o ponteiro dos minutos e das horas no relógio, né? Ou seja, posicionar os ponteiros no relógio. Então, vamos lá, ó. Então, tá aí, ó. Posicionar aqui. Então, qual é o horário? Primeiro ponteiro dos minutos, 53 minutos. Tá aqui a minha reguinha, ó. Vem aqui, ó. 53 minutos, está entre o 10 e o 11, ó. Mais ou menos nessa posição aqui, ó. Né? Como eu falei, não precisa ser aquela coisa exata, né? Mas mais ou menos, até para a gente ter a noção real do que está acontecendo. Bom, 4 horas e 53 minutos. Bom, se fosse exatamente 4 horas, o ponteiro das horas estaria no 4. Mas não é, né? Se o ponteiro dos minutos já se movimentou até os 53 minutos, o das horas também se movimentou. Então ele está bem mais próximo aqui do 5. Ó. Então nós vamos colocar aqui, ó. Ele aqui, ó. Próximo do 5, ó. Aí, ó. Então, 4 horas e 53 minutos. Bom, vamos entender o seguinte. Não sei se você percebeu, mas ficou muito próximo, né? Esse ângulo desse aqui, ó. Então, assim, como ele quer o menor ângulo, ó. Tá vendo, ó? Eu não sei exatamente quem é o menor. Se é esse ou se é esse. Então, vamos entender o seguinte. Quando eu fizer os cálculos, se der um valor maior que 180 graus, é o maior. Se der um valor menor que 180 graus, é o menor. Certo? Se eu, por acaso, encontrar o maior, basta pegar esse maior e subtrair esse ângulo de 360 graus que eu vou ter o menor. Ok? Então, vamos lá. Vamos torcer para achar o menor logo, direto, né? Então, tá ali posicionado. Eu vou arriscar aqui, ó. Vou chamar o menor ângulo desse aqui, ó. Tá vendo, ó? Tô marcando aqui, ó, de alfa, que é o ângulo que eu tô buscando, sempre alfa, né? Então, posicionei aquele ali como sendo menor. Mas se não for menor, não tem problema. A gente subtrai ele de 360 graus, ok? Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar o espaço quebrado do ponteiro das horas, primeiro, ó. Eu tenho um pedacinho aqui, ó. O que eu faço? Prolongo aqui o ponteiro das horas, igual eu fiz no anterior, tá vendo? Ó, até encostar aqui na circunferência do relógio. E eu quero esse pedacinho que vai do ponteiro até o 5, ó. Bacana, ó. Certinho, ó. Esse pedacinho que vai do ponteiro até o 5, que eu vou marcar aqui de vermelho. E ele vai ser o valor de X, né? Eu chamei de X, ó. Tá aí, ó. É o X que eu estou buscando, certo? Bom, lembrar que entre esses dois ponteiros eu tenho espaços inteiros. Mas antes, né, já que eu não fiz isso primeiro, eu vou marcar logo o espaço quebrado entre o ponteiro dos minutos e o número. E depois eu vou marcar os espaços inteiros. Ó, vou marcar de azul, tá? Então é esse aqui que eu quero, ó, dentro do ângulo alfa. É esse aqui que eu quero. Estou marcando ele de azul, ó. Aqui, ó. Azulzinho. E esse aqui a gente padronizou como sendo Y. Então, X e Y. X do ponteiro das horas e Y do ponteiro dos minutos. Agora sim eu vou marcar as partes inteiras, ó. Então ficou fácil aqui, ó. 30 graus aqui. 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 E aqui. Então 30 graus em todas essas partes aí. Certo? Bom, aí o que vai acontecer? Quem é o alfa? Vamos formar aqui o alfa.
alfa vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 30, 150. O alfa vai ser 150 graus mais x mais y. Esse é o alfa. Então, vou ter que descobrir quem? O valor de x e o valor de y. Quem é o x? X é relativo ao ponteiro das horas. Quem é o y? Y é relativo ao ponteiro dos minutos. Então, tá aqui, ó, o espacinho do ponteiro das horas e o espacinho do ponteiro dos minutos. Bacana? Vamos calcular cada um deles. Olha só. Primeiro x, certo? Presta atenção. Como é o ponteiro das horas? Qual é a velocidade do ponteiro das horas? 0,5, né? Então isso aqui é fixo, ó. Não muda. Todos vão ter isso aqui, ó. Vezes quem? Vezes o número de minutos que tem esse espacinho aqui, ó. Então vamos lá, vou devagar, hein? Presta atenção, acompanha aqui comigo. Eu sei que do 4 até o 5 para o ponteiro das horas são 60 minutos. Sempre assim, tá? Ó. Quantos minutos o ponteiro leva para sair do 4 e chegar no 5? Ponteiro das horas, leva 60 minutos. Agora, essa primeira parte é relativa ao que já passou. Então, veja bem, ó, nesse pedacinho aqui, ó, já se passaram 53 minutos, ó. Já se passaram 53 minutos. Bom, galera, se do início até o final, ou seja, do 4 até o 5 são 60 minutos, e nessa primeira parte se passaram 53 minutos, e a parte que eu não quero, porque o ângulo vem depois do ponteiro, observa que a gente marcou ele depois do ponteiro e não antes, então eu vou fazer o que? A diferença entre 60 e 53. Quanto que é 60 menos 53? Vai dar exatamente 7 minutos. Legal? Bom, então vai ser 0,5 vezes 7 minutos, o que vai gerar um valor igual a 3,5 graus. Só que eu não sei se você lembra, eu não trabalho com parte quebrada aqui, ó. Então esse 0,5 graus, ela vai ter que ser transformada em minutos. Então o que vai acontecer? Vai ficar então 0,5 graus vezes 60. Isso aqui vai gerar o quê? 30 minutos. Ou seja, o meu ângulo X, que é o que eu quero, vai ser 3 graus e 30 minutos. Ó. Tá vendo? Ó? Então, o X é 3 graus e 30 minutos. Quando não for quebrado, acabou. Agora aqui é quebrado. Tá vendo? Então, você vai pegar a parte quebrada, a parte decimal, e vai multiplicar sempre por 60. No caso aqui deu 30 minutos. Agora nós vamos passar para o ponteiro dos minutos. Vamos lá, ó. Ponteiro dos minutinhos. A gente sabe que a velocidade do ponteiro dos minutos é diferente da velocidade do ponteiro das horas. A velocidade do ponteiro dos minutos é 6 graus por minuto. Então isso aqui também é fixo, ó, só que é para o ponteiro dos minutos. Isso aqui, ó, 0,5 é para o ponteiro das horas. Certinho? Então, a cada minuto que passa, o ponteiro dos minutos percorre 6 graus. É assim que funciona. Bom, e a gente sabe também que o número de minutos entre um número e outro é diferente em relação ao ponteiro das horas. Né? O ponteiro dos minutos, ele, de um número para o outro, ele leva 5 minutos. Então, do 10 para o 11 é 5 minutos, do 11 para o 12 é 5 minutos e assim por diante. Ponteiro dos minutos, tá? Bom, a gente sabe que aqui no 10 são 50 minutos. E a gente sabe que onde ele está aqui, ó, são 53 minutos, ó. Tá vendo, ó? Então, no 10 são 50 minutos. Onde ele está, ó, nesse momento, são 53 minutos.
Então, de 50 minutos até 53 minutos, são 3 minutos. Certinho, ó? Então, essa primeira parte aqui, ó, ela tem 3 minutos. Lógico, então a segunda parte vai ter 2 minutos. Bom, dentro do espaço que eu quero, que é o alfa, ó, esse pedacinho quebrado, ele é proporcional a 3 minutos. Então, eu quero saber a medida angular para o ponteiro dos minutos nesses 3 minutos. Então, eu venho aqui, ó, e multiplico por 3 minutos. 6 vezes 3, 18 graus. Então, eu tenho aí a medida y em graus. Então, esse pedacinho tem 18 graus e esse pedacinho tem 3 graus e 30 minutos. Legal? O que eu faço agora? Por uma questão de espaço, eu vou fazer o seguinte. Olha para cá, presta atenção, ó. O x, ó, tá vendo, ó, é 3 graus e 30 minutos, ó. Esse é o x, ó. E o y é 18 graus. Se eu somar isso aí tudo, ó, vamos somar devagarinho, ó. 150 graus, tá vendo, ó, com mais 3 graus, 153 graus, certo? Com mais 18 graus, 171 graus. Então, eu tenho 171 graus e uma quebrinha em minutos, que são 30 minutos. E tá aí o ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. Só um detalhezinho, percebeu que deu um valor menor que 180 graus? Se é menor que 180 graus, eu tenho o menor ângulo, ok? Que é o que eu estava buscando, ó. Menor ângulo. Bacana, galera? Valeu! Tá aí a questão número 2. Bom, galerinha, vamos para mais uma questão. Agora é uma questão de comprimento, né? Presta atenção aqui, ó. Já fiz um desenho bem legal para você, ó. Tá? Do planeta, da Terra, ó. E de um satélite que fica circulando em volta da Terra, ó. Tá vendo, ó? Bacana? Então, olha só. O texto do problema é esse daqui, ó. Se C é o comprimento da circunferência em quilômetros descrita por um satélite em órbita circular ao redor da Terra. Então, C, ó, vai ser o comprimento dessa linha pontilhada, ó. Ok, ó? Então, C vai ser o comprimento dessa linha pontilhada, certo? Ao redor da Terra, numa altura de 10 quilômetros. Então, ó, a distância do solo do planeta até a altura do satélite são 10 quilômetros, ok? Ele manda calcular C sobre 136π. Então, eu vou ter que descobrir o valor de C. Já falei que o C é o comprimento dessa linha pontilhada. Bom, e ele falou o seguinte ainda, ó. A medida do raio da Terra deve ser aproximada para 6.450 km. Então, veja bem, ó, do centro da Terra até a superfície da Terra tem 6.450 km. Ok? Mas se eu quiser determinar o comprimento dessa circunferência, eu preciso saber qual é o raio total. Bom, o raio total vai ser 6.450 km mais 10 km. Então, o raio total vai ser 6.450 mais 10, gerando um valor igual a 6.460 quilômetros. Tá aí. Esse é o raio total. Para a gente calcular, presta atenção,
para a gente calcular o comprimento de uma circunferência, que é o C, que é o que ele quer, é dado pela formulazinha 2π vezes o raio. O raio é esse que eu vou utilizar, ó, 6.460, porque eu quero o comprimento da linha pontilhada, da circunferência pontilhada. Então, C vai ser igual a 2 vezes π vezes 6.460. Tá aí, ó, 6.460. Bom, 2 vezes 6.460 vai dar exatamente 12.920 π quilômetros. Tá aí, ó. Só que entenda o seguinte, ele não quer isso daí não. O que ele está querendo? Ele quer C sobre 136π, ó. Então eu vou pegar o C, ó, presta bastante atenção, vou fazer aqui no cantinho para você, ó. Vou pegar o C, que é 12.000, ó, vou colocar aqui, resposta, ó. Resposta. Vou pegar o C, que é 12.920 π, certo? Esse é o C, ó. Coloquei aqui em cima, tá vendo? Ó? E vou dividir isso aqui por 136π. Ó. Vou cancelar esse π com esse π, certinho? E se você pegar uma calculadora e multiplicar ou dividir, desculpa, 12.920 por 136, você vai encontrar exatamente 95. E tá aí a resposta da questão número 3. Questãozinha 4, de julgar os itens, hein, galera? Olha só, vamos lá. Já coloquei aqui, ó, os espaços para a gente julgar cada um dos itens. Bom, item A, 390 graus é côngruo a 1.110 graus. Será que é? Como é que a gente verifica isso? A gente sabe que arcos côngruos, eles estão na mesma posição, lá no ciclo trigonométrico, na circunferência trigonométrica, porém, eles se diferenciam pelo número de voltas. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, pego 1.110 graus, ó, 1.110 graus, divido esse arco por 360 graus, ok? Para encontrar o que a gente chama de primeira det mais, ou primeira determinação positiva. Isso aqui, ó, vai dar 3, ó. 3 vezes 360 graus dá 1.080 graus, ó. Tá vendo, ó? Vou subtrair aqui, ó. Então, 1.110 menos 1.080 vai ficar, ó, 10, 0 menos 0 dá 0. Aqui eu vou pedir um emprestado, vai ficar 11 menos 8, vai ficar 3, ok? Aqui ficou 0 e aqui é 1, então deu 30 graus. Essa daqui é a primeira det mais. Agora vamos entender o seguinte. Essa é a primeira det mais. Se eu olhar 390 graus, ele é um ângulo maior que 360 graus. Então ele está fora da primeira volta. Então o que eu faço? Eu venho aqui de onde partiu tudo, que é o primeiro arco, tá? Ou seja, 1.110 está na mesma posição do 30 graus, certo? Só que ele está na terceira volta positiva. Eu pego o meu 30 graus e somo a ele 360 graus para encontrar qual é o arco da próxima volta. Ou seja, a segunda det mais. 30 mais 360 vai dar 390 graus. Né? Então, se eu olhar direitinho, eu vou verificar que 390 graus
ele é côngruo a 30 graus. E 1110 também é côngruo a 30 graus. Bom, se 1110 é côngruo a 30 graus e 390 graus também é côngruo a 30 graus, porque eles estão na mesma posição e só se diferenciam pelo número de voltas, 1110 e 390 são côngruos entre si também. Então, letra A, alternativa correta. Vamos para a letra B agora. 270 graus pertence ao quarto quadrante do ciclo trigonométrico. Galera, 270 graus não pertence ao quarto quadrante. Ah, mas por que não pertence ao quarto quadrante? Porque o quarto quadrante, o quarto quadrante, ele varia entre 270 graus e 360 graus. Galera, entre 270 graus e 360 graus. Ou seja, as extremidades elas estão o quê? Excluídas. 270 graus é um arco de extremidade. 270 graus é um arco de extremidade e não de quadrante. Então a letra B está errada. Vamos agora para a letra C. 120 graus é o ângulo do segundo quadrante. Bom, o segundo quadrante ele está entre 90 graus e 180 graus. Ó. Tá vendo? Ó? O segundo quadrante ele está entre 90 graus e 180 graus. 120 é um ângulo entre 90 e 180? Sim ou não? 120 graus é um ângulo entre 90 e 180? Ok, ó. Então, o item C está o quê? Correto. Ou seja, 120 graus, ele pertence ao segundo quadrante. E vamos para a letra D, né? Menos 1770 graus é um arco do quarto quadrante. Legal. Menos 1770 graus é um arco do quarto quadrante. Bom, galera, vamos lá. O negócio é que aquele ângulo ali é negativo. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente saber se era do quarto quadrante, eu tenho que reduzir ele à primeira volta, certo? E como é que a gente faz para reduzir um arco à primeira volta? Eu vou utilizar a ideia do item A. Ó. Vou pegar o menos 1770 graus e vou dividir por 360 graus. Isso aqui vai dar menos 4. Menos 4. Menos 4 vezes 360 graus, né, vai dar aqui 1440 graus. Ó. Legal? Bom, isso aqui positivo, né? Porque esse sinal vezes esse eu trago para cá trocado. Igual lá na nossa videoaula que eu ensinei a vocês. Ó. Menos vezes mais dá menos, vem para cá mais. E o resto é a diferença entre esses dois. Para haver diferença, os sinais têm que ser o quê? Opostos. Então, vai ficar aqui, ó, 0, ó. Bacana, 7 menos 4 dá 3. Certo ou não? 7 menos 4 dá 3 de novo. E 1 menos 1 dá 0. O sinal do maior é negativo, então menos 330 graus. Certo?
Se o ângulo é negativo, aquela ali é a minha primeira det menos, tá? Então, primeira det menos. Para eu saber qual é o quadrante, eu tenho que achar a primeira det mais. Aí eu vou saber exatamente qual é o quadrante. Para achar a primeira det mais, é só pegar esse ângulo negativo e somar esse ângulo com 360 graus que eu vou encontrar a primeira det mais. Sempre assim. Então, pego o ângulo negativo da primeira volta negativa e soma esse ângulo com 360 graus. Então, vai ficar assim, ó, menos 330 graus mais 360 graus. E aí você vai encontrar exatamente 30 graus. 30 graus ele pertence ao primeiro quadrante, ou seja, o ângulo de menos 1770 graus, ele pertence ao primeiro quadrante, porque esses ângulos aqui, todos eles estão na mesma posição, mas eles se diferenciam só pelo número de voltas, ok? Então, se eles estão na mesma posição, menos 1770 graus está no primeiro quadrante. O que a gente chega à conclusão que o item está, então, errado, porque ele falou que pertence ao quarto quadrante, e não ao primeiro quadrante. E tá aí a questão número 4. Questãozinha 5, ó. Bem fácil, tá, galera? Ó, só que é a primeira det mais desses dois arcos aqui, ó. Já aprontei direitinho para vocês o que você vai ter que fazer. Isso é fixo, tá, galera? É sempre assim. A gente acabou de fazer na questão anterior, né? Se eu quero a primeira determinação positiva, eu vou pegar o meu arco fora da primeira volta e dividir esse arco por 360, ok? Olha para cá. 1140 dividido por 360 vai dar exatamente 3. Ó. 3 vezes 360 dá 1080. Lembrar que se esse sinal é mais e esse aqui é mais, ó, mais vezes mais dá mais. Então vem para cá, menos para a gente determinar o resto. Então 0 menos 0 dá 0. 4 menos 8 não dá, pede um emprestado. 14 menos 8 dá 6. Ficou valendo de 0. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Então deu 60 graus. O resto é a nossa primeira det mais. Então a questão 5, letra A, está pronta. Agora vamos para a letra B. Ó. Mesma coisa. Olha como é que é facinho. Ó. 945 graus dividido por 360. Ok? Eu quero o resto. Ó. Ele quer a primeira det mais. Então eu vou vir aqui, ó. Vai dar 2. 2 vezes 360 dá 720 graus. Mais vezes mais dá mais. Trago para cá menos, ó. É assim que a gente faz a divisão. Então, subtrai, ó. 5 menos 0 dá 5, né? 4 menos 2 dá 2, ó. Tá vendo, ó? E 9 menos 7 dá 2. Então, qual é o meu ângulo aqui, ó? 225 graus, ou seja, essa é a minha primeira det mais, a primeira determinação positiva. E tá aí a questão número 5. Questão 6, galera, mesma coisa, ele quer a primeira det mais, só que agora, ó, eu tenho um arco negativo, ó, bacana, e tenho um arco dado em radianos. Vamos ver o que a gente faz quando a gente tem um arco negativo e quando a gente tem um arco dado em radianos. Quando ele é negativo, eu vou dividir normalmente. Ou seja, vou dividir menos 1680 por 360, igual já está aqui. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4, né? 4 vezes 360 dá 1440 graus. Esse sinal aqui, ó, é menos, né? Por quê? Porque aqui é negativo. Então, menos 1680 dividido por 360 dá menos 4. Então, menos vezes mais dá menos. Vem pra cá o quê? Mais, ó. Bacana, ó. E aí eu vou fazer a diferença.
0 menos 0 dá 0, ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 8 menos 4 dá 4, 6 menos 4 dá 2 e 1 menos 1 dá nada. O sinal do maior é negativo, então deu menos 240 graus. Só que entenda o seguinte, ele quer a primeira det mais. Essa que eu encontrei aqui, ó, é a primeira det menos, não é a primeira det mais. Como é que eu faço para achar a primeira det mais a partir da primeira det menos? Basta somar o arco com 360 graus. Então vai ficar assim, ó, menos 240 graus mais 360 graus. Ó. E daqui vai sair a primeira det mais. Então sempre que for negativo, você vai pegar o arco negativo e vai somar esse arco com 360 graus, que você vai encontrar o arco da mesma posição lá no ciclo trigonométrico, porém positivo. Ou seja, da primeira volta positivo. Então vai ficar menos 240 graus com mais 360 graus, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Como o maior é positivo, a resposta vai dar positivo. Ou seja, vai dar mais 120 graus. Então, mais 120 graus é a primeira det mais. Tá aí, ó. Agora a letra B. Ó. A letra B, o arco foi dado em radianos. O que eu vou fazer? Transformar primeiro esse arco para graus. Como é que eu faço? Como é que a gente transforma o arco em radianos para graus? Ó? Tá vendo que aqui apareceu pi radianos? Ó? Eu não sei se você lembra, mas eu te ensinei. Ó. Você vem aqui onde tem pi radianos equivale a 180 graus. Ó. Então substitui por 180 graus. Bom, substituindo por 180 graus, eu vou ter exatamente isso aqui. Ó. 19 vezes 180 graus dividido por 6. Ó. Bom, galera, se eu simplificar aqui, ó, 180 por 6, eu vou encontrar exatamente 30 graus. Certinho? Então, o que vai acontecer? Ó? Eu venho aqui, pego a minha calculadorazinha e multiplico 19 por 30 graus. Você vai encontrar exatamente 570 graus. Então, 19π sobre 6 radianos equivale a 570 graus. Agora, o que você faz? Você vai pegar esse valor, 570 graus, e vai colocar aqui, ó. Tá vendo que ele é um valor maior que 360 graus? Então, ele não está na primeira volta. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por 360 para achar a primeira det mais. Então, vai ficar assim, ó. 570 dividido por 360 graus vai dar 1, ó. 1 vezes 360 graus, 360 graus. Traz o sinal negativo para cá, né? Que aqui mais vezes mais dá mais, vem para cá menos. E faz a diferença. 0 menos 0 dá 0. 7 menos 6 dá 1. 5 menos 3 dá 2. Então a resposta aqui, ou seja, a minha primeira det mais é 210 graus. E tá aí a questão número 6. Bom, galerinha, questão número 7. Ele está pedindo para a gente reduzir os arcos a seguir ao primeiro quadrante. Eu não sei se você percebeu, ó, já estão aqui no quadro, ó, tá vendo? Ó? E eu organizei por quadrante, até para ficar mais fácil de você entender. Lembra que para reduzir ao primeiro quadrante, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o quadrante do arco. Por quê? Porque para reduzir do segundo para o primeiro quadrante, é essa formulazinha aqui, ó, 180 graus menos o ângulo que eu quero reduzir. Para reduzir do terceiro para o primeiro quadrante, é essa daqui, ó, é o ângulo que eu quero reduzir menos 180 graus. E para reduzir do quarto quadrante para o primeiro quadrante, é essa formulazinha aqui, ó, 360 graus menos o ângulo
do quarto quadrante, ok? Então, o que eu fiz? Como ele já me deu os ângulos na ordem, né, ficou mais fácil para eu montar o quadro aqui. Então, 120 graus, 135 graus e 150 graus são arcos entre 90 e 180 graus, ou seja, são arcos do segundo quadrante. Se são arcos do segundo quadrante, a formulazinha é 180 graus menos o ângulo. Então, é só fazer assim, ó, 180 graus menos 120 graus. Ó. Isso aqui vai ficar igual a 60 graus. E está aí reduzido. Ok? Agora, 180 graus menos 135 graus. Ó, que vai dar exatamente 45 graus. Ou seja, já está reduzido ao primeiro quadrante. E o último, 180 graus menos 150 graus, que vai dar exatamente 30 graus e está aí reduzido ao primeiro quadrante. Ok? Próximo. Agora do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Então, 210 graus, 225 graus, 240 graus são arcos entre 180 e 270 graus, ou seja, terceiro quadrante. Então, para reduzir do terceiro para o primeiro, é o ângulo menos 180. Bacana? Que é o ângulo aqui, né? 210, ó. Então, vai ficar 210 graus menos 180 graus, que vai dar 30 graus. Ó, como é que é fácil. Depois, 225 graus. Então, vai ficar 225 graus menos 180 graus, que vai dar 45 graus. Ok? Depois, 240 graus. Então, vai ficar 240 graus menos 180 graus, que vai dar 60 graus. E estão aí os arcos do terceiro quadrante reduzidos ao primeiro. Bom, agora os arcos do quarto quadrante, ok? 300 graus, 315 graus, 330 graus. Por que do quarto quadrante? Porque são arcos entre 270 graus e 360 graus, ok? Bom, como é que a gente reduz? 360 graus menos o arco do quarto quadrante. Ou seja, vai ficar então 360 graus menos 300 graus aqui na letra G, que vai dar 60 graus. Na letra H, vai ficar 360 graus menos 315 graus, que vai dar 45 graus. E na letra I vai ser 360 graus menos 330 graus, que vai dar 30 graus. Eu não sei se você percebeu, mas se você olhar com atenção, todos esses arcos aí geram 30, 45 e 60 graus. Por quê? Porque esses são os arcos notáveis, esses são os arcos que normalmente nós trabalhamos. Então essa ferramenta ela vai ser muito importante para as aulas que vão acontecer posteriormente, ou seja, para as próximas aulas, tá? Então, tá aí a questão número 7 resolvida. Questão 8, galerinha. Qual é a medida do raio de um arco de circunferência que mede 300 graus e tem comprimento de 200 metros? Bom, galera, aquela formulazinha, né? Olha só. Alfa que é igual a quem? A L dividido pelo raio. Tá vendo? Ó? Essa formulazinha. Mas lembrar uma coisa, ó, presta bastante atenção. Esse alfa sempre em radianos. Não sei se você lembra disso. Sempre em radianos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse ângulo de 300 graus aqui, ó, para radianos. Ok? Ó? Então, vou vir aqui, ó,
Presta atenção para você entender, ó. 180 graus equivale a π radianos. Assim como 300 graus, que é o que eu quero transformar, equivale ao alfa em radianos. Bom, lembrar que aqui eu vou cancelar o grau com grau, né? A partir desse momento eu vou fazer aqui o cruz e o credo, ó. Tá vendo, ó? E aí vai ficar assim, ó. Presta atenção. Vai ficar 180 alfa, que é igual a 300 π, ó. Não precisa colocar rádio aqui não, a gente coloca no final. Pega o 180 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o alfa vai ser 300 π dividido por 180, certo? Aqui, ó, dá para cancelar esse zero com esse zero. E dá para simplificar em cima e embaixo, ó, por 6, ó. Tá vendo? Então, vai ficar finalmente alfa é igual a quem? 30 dividido por 6 dá 5. 5π e 18 dividido por 6 dá 3. 5π sobre 3 radianos. Esse é o valor do alfa em radianos. Então vai ficar assim, ó. Onde tem alfa eu vou colocar 5π sobre 3. Ó. 5π sobre 3. Ó. Onde tem L, ó, qual é a medida do raio? Ele quer o raio de uma circunferência que mede 300 graus e tem comprimento 200 metros. O L é o comprimento. Então, 200 metros. Dividido pelo raio, que é o que ele quer. Ó. Ele falou para a gente usar o π igual a 3,14. Então, antes eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar aqui, ó. Né? Em x, né? Cruzado. Multiplicar cruzado. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção. Vai ficar R vezes 5π, ok? Que é igual a 200 vezes 3. Ó. Então, 3 vezes 200, que é a mesma coisa. Certo? Vou pegar esse 5π, ó, e vou passar dividindo. Então, finalmente eu tenho R, 3 vezes 200, 600. Dividido por 5 vezes o π. Só que o π é 3,14. Bacana? Então, 3,14. Bom, só para facilitar os cálculos, eu posso vir aqui, ó, e dividir 600 por 5. Né? 600 dividido por 5 vai dar 120, ó. Então eu vou pegar 120 e vou dividir por 3,14. Como é que eu faço isso? Eu pego a minha calculadora, ó. Bacana? Pego a minha calculadorazinha aqui, ó. 120 dividido por 3,14 é igual, ó. Vai dar exatamente 38,21. Então, tá aí a resposta. O raio, então, vai ser igual a 38,21 aproximadamente metros. Finalizando aí a questão número 8. Bom, galerinha, tá acabando, hein? Questão número 9. Olha só. Sejam x e y dois arcos tais que, se eu somar o x com y, vai dar 315 graus. E se eu subtrair do x o y, vai dar 15 graus. Calcule o valor de x e y em grau. Bom, não tem nem para onde correr, né? Já montei aqui para você. É um sistema de equações. Né? Eu tenho duas equações, cada uma com duas incógnitas. Né? Sisteminha simples, do jeito que você aprendeu lá no ensino fundamental. Bom, e esse aí é mais fácil ainda, porque eu não sei se você percebeu, ó, aqui é mais y, aqui é menos y. Então dá para resolver pelo método da adição, né? Como é que a gente resolve pelo método da adição? Você vem aqui, ó, depois de montar o sistema, ó,
passa aquela barrinha que vai gerar o resultado e soma as equações membro a membro. Ó. Ok? Esse é o método da adição. Então vai ficar o quê? Ó? Vamos lá, ó. X mais x, 2x, certo? Mais y menos y, vou cancelar, ó. Vai dar 0, ó. Então não precisa colocar nada. O sinal de igual, ó. Tá vendo, ó? E 315 mais 15 vai dar 330 graus, ó. Vou pegar o 2 que está multiplicando o x, vou passar dividindo. Então vai ficar x que é igual. Quanto é 330 graus dividido em duas partes iguais? Vai ficar o quê? 330 graus dividido em duas partes iguais. 165 graus. Então esse aí é o valor de x, 165 graus. Ok? Agora eu vou escolher uma das duas equações para descobrir o y. Pode ser a primeira logo aqui, ó. Vamos puxar a primeira. Aqui, ó. Vamos puxar a primeira equação logo. Então vai ficar assim, ó. X mais y, que é igual a 315 graus. Quem é o x? Não é 165, ó. Então 165 graus mais y é igual a 315 graus. Ó. Já substituí no lugar de x os 165 graus que eu havia encontrado. Bom, vou pegar esses 165 graus, ó, e vou passar lá para o outro lado subtraindo. Então vai ficar y, que é igual a 315 graus menos 165 graus. Ó. Y então vai ser igual a quem? Vamos lá, ó. 5 menos 5 dá 0, ó. Ok? 11 menos 6 vai dar 5, ó. Bacana. E 3 menos 1, ok, ó. 3 menos 1, aliás, desculpa, pedi um emprestado, né? Sobrou 2. 2 menos 1 vai dar 1, ó. Então 150 graus. Tá aí a resposta. Então, o x é 165 graus e o y é 150 graus, finalizando assim a questão número 9. Para encerrar, galerinha, questão número 10, bem facinha, tá? Ele quer que você calcule o arco côngruo a 70 graus na nona volta positiva. Ó como é que é fácil. Você vai lembrar da expressão geral dos arcos côngruos, ó, que é θ, que é igual a alfa mais 360 graus vezes K. Tá aí a expressão geral dos arcos côngruos. Certo? O θ é o arco que eu quero. O alfa ele me deu, que é o arco da primeira volta positiva. 70 graus. Ó. E o K é o número de voltas. Ele quer na nona volta, o K é 9. Então vai ficar assim, ó. θ que é igual a 70 graus mais 360 graus vezes 9. Bom, θ vai ser igual, presta atenção, ó, 360 graus vezes 9, então vai ficar 70 graus mais 360 graus vezes 9 dá 3.240 graus. Ó. Bacana? Se você pegar sua calculadorazinha e multiplicar, vai dar 3.240 graus. Certo? Agora eu vou para o resultado. Então, finalmente, quem é o θ? 70 graus mais 3.240 graus, ou seja, 3.310 graus. E tá aí o arco côngruo a 70 graus na nona volta positiva. É isso aí, galera. Quero desejar a todos uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!